Olá, meus alunos, nobres companheiros do curso de Letras, Língua Portuguesa 4, avançando, aula 4, nós temos então já uma concepção mais aprofundada e é interessante a participação de você nos fóruns, participação de vocês nas mensagens que vocês mandam para nós, participação de vocês nos polos presenciais, instigação com o professor, com o tutor à distância, com o tutor presencial. Gostei de muitas colocações de vocês e continuo a instigar para que todos façam as suas devidas análises, as suas contribuições dentro do nosso fórum, dentro do nosso conteúdo de Língua Portuguesa 4. Continuando, nós temos então o assunto de hoje que é o ensino e a estratégia de leitura. Nós dividimos esse conteúdo em duas partes. Nós vamos ver o ensino e estratégia de leitura 1 agora e na próxima aula nós vamos ver a parte 2. São conteúdos específicos, eles se completam e você certamente vai começar a perceber que estas estratégias fazem de fato a diferença com os alunos em sala de aula, com a percepção da leitura dos alunos, do conhecimento prévio, da instigação feita e, consequentemente, da produção textual. Não é objeto da disciplina, mas ele, consequentemente, vai ser ativado pelo aluno a partir da leitura. É curioso porque, em vários momentos, o aluno ele se pergunta por que não domina a matemática, por que não domina as linguagens, por que não domina, às vezes, a questão das ciências, e aí a resposta, muitas vezes, está na leitura, na interpretação daquilo dali. E como instigar para poder fazer o aluno ter de fato este conhecimento da leitura, como fazer isso daí? Nós vamos aí trazer para você nessa nossa aula de hoje. Vamos lá? Pois bem, nós temos aí que as estratégias, elas são compreendidas aí em habilidades, destrezas, técnicas, procedimentos, e elas vão regular a forma, o caminho, né, que você vai chegar a determinado objetivo. Estratégias são caminhos específicos, não são caminhos únicos, que isso fique bem claro. Inclusive no campo da leitura, não são estratégias engessadas, assim como diz, né, a Isabel Soler no seu livro Estratégias de Leitura, não são caminhos engessados, não são caminhos únicos. Eles devem sim aguçar, atiçar, levar a crer para poder chegar no objetivo comum. É interessante, no entanto, que tenha o conhecimento de quais estratégias utilizar, de quais as formas de você acionar estes mecanismos para poder causar uma diferença no aluno. Vamos lá? Então, nós temos que um procedimento com frequência, chamado também de regra, técnica, método, destreza ou habilidade, é um conjunto de ações ordenadas e finalizadas, isso é, dirigidas à consecução de uma meta. Então veja que são habilidades, técnicas, né, métodos utilizados, todos estes recursos vão fazer com que você, dentro de sala de aula, como docente, proporcione isso ao aluno. E você, como aluno também, eterno, estudioso aí, seja nas especializações, mestrados e doutorados que você vai fazer, com certeza, você vai proporcionar, a partir deste conhecimento prévio, mais aprofundamento para a sua leitura, a sua compreensão do que está sendo contactado, a sua compreensão do que você está produzindo a partir de então. É interessante que essas estratégias, que não são únicas, não são engessadas, elas permeiem o seu campo docente para poder causar mais êxito na sua parte aí educacional. Aí nós chamamos a atenção para a questão das formas de estratégias. Nós temos duas, que é a microestratégia e a macroestratégia. A microestratégia, ela está ligada a procedimentos específicos, né? A procedimentos detalhados, cada um com sua especificidade, para poder trazer aí a tarefa concreta. A microestratégia ela está nos pormenores e já a macroestratégia, veja, de estratégia macro, mais ampla, uma visão mais holística, uma visão mais aprofundada, que vai aguçar conhecimentos prévios, que vai instigar. Tem detalhes, inclusive, que não lhe chamam a atenção diretamente, como posicionamentos de cadeiras em sala, instigações prévias, contextos enunciativos, formas de se chegar. Recentemente eu vi uma reportagem sobre a instigação à leitura, cujo oferecimento do livro era feito em carrinhos, espécie de carrinhos de hotel, com café da manhã, não tem? Aquele carrinho que vai passando ali com várias coisas. O aluno então ele saboreava, ele escolhia à vontade aquele carrinho que passava na sala. Já vi escolas utilizando a questão de cordões
com livros pendurados e o aluno ele tinha que passar cordões pendurados no teto, cujos livros ficavam balançando e a pessoa passava, desviava, aquilo chamava a atenção dele, enfim, estratégias para poder instigar, aguçar a leitura. E este campo macroestratégico observe bem aí, vai causar uma capacidade cognitiva mais elevada. Está ligada ao quê? A metacognição. O sistema cognitivo, ele capta as informações, ele faz as análises a partir de conhecimentos prévios, a partir de investigações, a partir de detalhes que vão permear ali o conhecimento. É interessante que nesta visão macroestratégica, o professor ele já saiba fazer como chegar lá. Do contrário, ele vai ficar em pormenores, coisinhas, questiúnculas, que vão fazer um aguçado básico, mediano, para o aluno. Então, não vai alcançar o objetivo proposto. Ainda assim, nós temos aí, que as estratégias de leituras, veja bem, são procedimentos, e procedimentos são conteúdos de ensino. Então, é preciso ensinar estratégias para a compreensão de textos. Elas não amadurecem, não desenvolvem, nem emergem, nem aparecem propriamente ditas. Ensina-se ou não ensina-se. E aprende ou não aprende. Em linhas gerais, estratégias de leituras, ou você faz ou você não faz. Não tem como você permear e falar, não, isso aqui tá bom, isso aqui eu já agucei, o aluno já tem esse conhecimento, o aluno ele já está apto, ele já está instigado. Não. Você precisa passar estratégias de leitura e o aluno precisa entender que ele está aprendendo estratégias, métodos, mecanismos, técnicas, formas de chegar lá, caminhos a se seguir. E aí, mais uma vez, nós colocamos aí para você fazer as suas percepções, Se são procedimentos de ordem elevada, que envolve cognitivo e metacognitivo, não são técnicas específicas, caminhos infalíveis ou receitas fechadas. Segundo a autora, a mentalidade estratégica representa e analisa problemas e se flexibiliza para encontrar soluções. Veja que, na busca das respostas que o aluno tem, ele é instigado a pensar. De nada adianta você fazer uma leitura, e muitas vezes acontece isso, proporcionar uma leitura em sala e aí perguntar para os alunos, o que ele entendeu? Tem alunos que vão entender coisas completamente diversas e há situações em que o professor fala, não, não é isso. Ora, se o conhecimento prévio do aluno foi ativado, ele foi instigado, ele chegou àquela reflexão, aquilo é possível. Claro que nós vamos excluir aqui elucubrações, devaneios, mas até a forma com que se coloca para o aluno voltar à sua percepção é um fator diferencial para poder o aluno conseguir continuar a ter suas percepções. Do contrário, é possível que haja uma secção, um barramento ali do conhecimento prévio do aluno. Ainda assim, nós temos que é interessante adotar estratégias de ensino na leitura, Veja bem, quando se possui razoável habilidade para a decodificação, compreensão do que lê baseia-se no produto de 3 condições. E é interessante que você observe que essas 3 condições, elas são básicas para poder garantir a percepção do aluno. Primeira, vamos lá. Da clareza e coerência dos conteúdos, familiaridade de sua estrutura e nível aceitável de seu léxico. É claro que textos com palavras diferenciadas do contexto que o aluno participa, vai trazer uma dificuldade. Se não tiver uma clareza, uma coerência, se não tiver uma lógica ali, se o texto ele propõe fazer isso daí, ele vai causar uma estranheza no aluno. Se há porque tem textos que a proposta é justamente essa, causar estranheza. E eu trouxe textos em imagens, para poder se mostrar aí as instigações, e certamente o aluno ele deverá ter uma reflexão a partir disso. Segunda questão, nós temos que vai depender do grau de conhecimento prévio do leitor, se isso é significativo psicologicamente para ele. O grau de percepção ele é muito importante porque não adianta trazer um texto sobre uma guerra, sobre um vírus que está sendo disseminado, sobre uma situação de descontrole econômico, sendo que o aluno ele não está preparado para aquilo. Muitos vestibulares adotam nas suas linhas de redação temas atuais? Sim. Se o aluno não está conectado nos temas atuais, é evidente que a leitura dele daquele assunto, seja de, por exemplo, questões voltadas à violência contra a mulher, às situações de trânsito, às situações que estão muito em pauta na atualidade, situações econômicas, guerras e diversos outros. Se o aluno não está conectado a esta informação, aquela leitura pode lhe trazer algumas percepções,
mas não vai ativar o sistema dele para poder fazer reflexões. E mais, muitas vezes o aluno ele chega com uma série de informações em sala de aula, mas isso não se traduz em conhecimento. E a diferença entre informação e conhecimento está justamente no que se usa, no que se aplica a partir dali. Muitos alunos chegam em sala de aula, você viu? Aconteceu que tal pessoa foi barrada em um processo eleitoral específico, aí a pessoa não faz uma correlação com que processo eleitoral, como é que estava, o que estava acontecendo, o que subjaz aquela informação, qual vai ser a implicação daquilo na sociedade. Então não vai trazer reflexos. E por fim, veja aí, as estratégias utilizadas para intensificar a compreensão. Estas são responsáveis pela construção de interpretação do texto. O leitor tem consciência do que entendeu e como fará para resolver o problema em que se depara. E essa estratégia utilizada para poder aguçar no aluno como ele vai resolver aquilo é necessária para poder trazer mais entendimento. A partir de uma leitura, é muito interessante perguntar: o que você faria? Qual foi sua percepção? Você concorda? Você discorda? Vale lembrar que as respostas são pessoais. E aí você instiga. Essas perguntas, elas podem ser colocadas, inclusive, antes da leitura do texto. Antes da leitura do texto, o aluno ele vai ter aquela instigação prévia, a contextualização, porque de nada vai adiantar. Toma, façam essa leitura. Opa, que leitura? Né? De que fonte? Qual é a instigação? O aluno, ele assusta, né? Basta observar quando se espalham revistas diversas em uma sala de aula. Há escolhas específicas e às vezes até conflitos para poder buscar aquela leitura. Isso é bom, mas mostra especificamente que o senso prévio do aluno está direcionado para determinados assuntos. É possível instigar o aluno a ler novas fontes? É possível, mas é interessante adotar uma estratégia que não o espante, que não cause estranheza e que, consequentemente, ele possa aceitar aquela opção. Ainda assim, nós seguiremos, e eu trouxe a imagem aí para você observar, que o aluno ele tenha instigações para ele sair do piloto automático e parta para o piloto manual. Por que nós falamos isso? O aluno muitas vezes ele está lendo e ele não percebe, inclusive, o que ele está lendo. Ele está seguindo. E aí, quando tem alguma questão no texto que lhe causa estranheza ou lhe causa uma nova percepção, ele sai daquilo ali, opa, peraí, o que é isso? Você já deparou, por exemplo, com uma leitura em que você, por um acaso, fecha o livro e aí depois não sabe que parte você parou? Essa forma de você se perder do texto é porque você estava no piloto automático, é porque você estava realmente de uma forma deixada, está levando ali. Aí quando você percebe que algo está diferente, você procura resposta, enfim. E é interessante mostrar para o aluno que ele não deve estar sempre no piloto automático. Ele precisa estar no controle, é um sujeito ativo na leitura do texto. Ainda assim, nós temos que é interessante ensinar estratégia, porque a partir da estratégia ele vai ter, e eu coloquei duas imagens aí para você, para ele formar, para que ele seja autônomo, ele enfrente o texto de índole diversa, ou interrogue a compreensão, ou até contextualize. Essa propaganda aí que nós trouxemos, né, uma propaganda que foi veiculada sobre a cerveja Devassa, a cerveja que tem sido vendida aí no mercado, e aí colocou-se uma instigação, todo mundo tem um lado Devassa. Tudo bem, e aí para quem não sabe quem é essa pessoa, não sabe o contexto que ela está inserido, realmente pode ter uma percepção diversa, não entende o que está acontecendo. Essa é a cantora Sandy, cantora que por um longo tempo foi batido na tecla de que era uma pessoa imaculada, era uma pessoa, né, pura, uma pessoa casta, uma pessoa intocável até. A própria Sandy, ela por tempos questionou que também era uma mortal, era um ser humano, então ela poderia errar, poderia falhar, e aí, estrategicamente, a empresa utilizou da percepção. Ou ainda assim, quando você coloca um frango com o rosto de porco, você pode ter diferentes percepções, mas este símbolo é símbolo de uma campanha publicitária mostrando que o frango ele poderia ser tão simpático quanto o porco, ou vice-versa. Você pode utilizar em diferentes contextos, mas isso causa uma estranheza. Você ver um frango com um rosto de porco, isso lhe causa estranheza. Mas se tiver num contexto específico, isso vai ser facilmente aceito. Ainda assim, nós temos que as estratégias a ensinar, elas compreendem, por exemplo, os propósitos implícitos e explícitos da leitura. Por que você vai fazer aquilo? Ou ainda assim, ativa e aporta conhecimentos prévios. Quando você pega, por exemplo, Milor Fernandes com seus diversos meios e recursos de trazer a instigação à leitura com finais não esperados, vamos dizer assim. Dan Brown aí com as suas
com suas escritas técnicas, com suas escritas digitais, com suas escritas do mundo contemporâneo, com os problemas, né? Ou ainda assim, Machado de Assis, Clarice Lispector, né? Agatha Christie, que fala sobre romances policiais. São diversas formas de você ativar conhecimentos prévios. Estes autores, são vários, mas você coloca estes autores ali na mesa. Cada um vai ter uma percepção a partir da capa, a partir do conteúdo, a partir do assunto, a partir do conhecimento prévio, a partir das suas investigações. O que não se pode é direcionar para um ponto só. É necessário ativar diferentes sensores no aluno. Ainda assim, é interessante você utilizar a estratégia da localização da informação central necessária para conseguir o objetivo da leitura. Não acessar a informação, não ter o conhecimento prévio. Por quê? Para que se destina aquela leitura? De nada vai adiantar. Ainda assim, nós temos que é interessante localizar o conhecimento prévio e a compatibilidade daquilo com os recursos, ou ainda assim, detectar o pretendido em cada parágrafo. Qual é a ideia funcional? Peça, instigue o aluno a detectar os pontos-chave de cada parágrafo. Não adianta ler todo o texto e depois falar o que você entendeu. O aluno, opa, tem uns que até voltam para ler novamente. Por quê? Porque não conseguiu de frase em frase, de parágrafo em parágrafo, fazendo a reflexão. Ele está onde? No piloto automático. Ainda assim, elaborar inferências, interpretações, hipóteses, previsões e conclusões, estas são as instigações que podem ser feitas junto ao aluno. Peraí, e se fosse dessa maneira? E se do contrário tivesse acontecido? E se surgisse uma terceira pessoa? E se o autor não fosse envolvido na história? E se o leitor fosse de tal país? Isso tudo causa uma instigação diferente. Tem textos que são antigos, mas valem para a atualidade. Por quê? Devido à sua capacidade de ativar esses sensores. Essas estratégias devem ser levadas em consideração. Ainda assim, nós temos que a compreensão do leitor vai ser a partir de uma construção conjunta, o professor como guia e, evidentemente, a participação do aluno, né? E observe que essas etapas, eu coloco você aí para observar, Bauman é um autor aí que estuda a parte da leitura, ele divide o método de ensino direto de compreensão leitora em 5 etapas. A introdução, você precisa fazer uma introdução, é necessário, não adianta colocar, é interessante citar exemplo, você colocar, antes de fazer a leitura, exemplos de como se dá, de como ocorre, o que pode acontecer. Ainda assim, o ensino direto, como é que você vai, né? Como é que você vai trabalhar aquilo, como é que vai acontecer o processo de leitura e reflexão, a aplicação propriamente dita por parte do professor e a prática individual dos alunos. Essas etapas, segundo Bauman, são clássicas para poder a estratégia alcançar o seu objetivo, certo? E é evidentemente que haverá uma influência, né, nos conteúdos, a partir dos métodos de ensino, a sequência que será utilizada. É interessante observar a sequência a ser utilizada, não adianta você iniciar lá pelo final ou iniciar de uma forma dispersa. E, evidentemente, até a organização social da sala, ela vai ter o reflexo em cima do aprendizado de leitura por parte dos alunos, certo? Fica aí para você, mas sugestões de leitura. Continuamos aí com a oficina de leitura, é uma obra fantástica da Angela Kleiman, leitura de estudo, e continua batendo na tecla. Se você não adquiriu ainda, adquira a obra, né, da Isabel Solé, Estratégias de Leitura. Tenho certeza que você, a partir disso, continuar a ter bons estudos, e mais uma vez seguida a nossa aula, caminhamos para o nosso final feliz. E eu quero que você consiga chegar até lá. Vamos juntos? Aguardo vocês e até mais.